Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia, dessa vez analisando a atividade industrial do continente africano. Vamos lá? De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em 2018, o continente africano respondeu por apenas 1% das exportações e 2,5% das importações mundiais de produtos industrializados. O desenvolvimento industrial não ocorreu de forma efetiva em toda a África. As matérias-primas, principalmente os recursos minerais que poderiam impulsionar a indústria local, abastecem o mercado externo, contribuindo assim para o desenvolvimento industrial de outros países. O desenvolvimento industrial também foi prejudicado pelo longo tempo de subordinação do continente africano à política imperialista, quando a grande parte dos países deste continente eram colônias dos países da Europa. Os europeus exploravam matéria-prima a baixíssimo custo e a levavam para ser transformada na Europa. Depois, vendiam os produtos industrializados aos países africanos. Não houve, portanto, incentivos e investimentos das metrópoles para o desenvolvimento da indústria na África, evitando a concorrência com os produtos europeus e a perda de mercados consumidores. A forte dependência econômica em relação às antigas metrópoles, a escassez de capital, a carência de mão de obra qualificada, a deficiente infraestrutura urbana de transportes e de produção energética, o pequeno mercado consumidor, além de conflitos, também colaboraram ao longo do tempo para o lento desenvolvimento industrial ou não industrialização em muitos países do continente. Como vimos, são muitos e até cansativos de listar os motivos que vão fazer com que o continente africano apresente uma baixa industrialização. Forte dependência econômica em relação às antigas metrópoles, ou seja, os países independentes hoje ainda têm, de certa forma, uma dependência com as antigas metrópoles na busca, de repente, por tecnologias, por equipamentos ou algo do tipo para realizar uma determinada atividade. Escassez de capital, ou seja, falta de dinheiro, de din-din para investir. Carência de mão de obra qualificada, fruto de um sistema de educação que ainda enfrenta muitos problemas para formar profissionais qualificados. A deficiente infraestrutura urbana de transportes e de produção energética. Como vimos, hidrelétricas no continente africano não possuem uma produtividade de energia elétrica tão grande. Consequentemente, também vai prejudicar o processo de industrialização. E, além destes, outros diversos motivos. Apesar do setor secundário pouco participativo na maioria dos países, outros contam com polos bastante desenvolvidos, como a África do Sul, Argélia, Nigéria, Egito e Angola. Nesses 4 últimos, destacam-se as indústrias petroquímicas, ou seja, para o aproveitamento de petróleo, transformação, refino, entre outros pontos. A África do Sul conta com o maior e o mais diversificado parque industrial do continente, com destaque para os setores siderúrgico, metalúrgico, automobilístico, químico, têxtil e petroquímico. A industrialização da África do Sul foi favorecida pela riqueza em recursos minerais e pela existência de uma elite que, mesmo após a independência do país, permaneceu no poder e manteve-se fortemente associada à antiga metrópole, a Inglaterra, favorecendo a entrada de capitais de empresas estrangeiras. Ocorreram investimentos em infraestrutura de rodovias, portos, ferrovias e fontes de energias e na indústria de base, como as siderúrgicas. Em outros países, a atividade industrial está voltada principalmente para o beneficiamento de produtos agrícolas, como soja, cana-de-açúcar, algodão e café, ou seja, é formada por usinas de açúcar, fábricas de tecido, torrefadores de café e fábricas de sucos concentrados e de óleo vegetal, produzindo para o abastecimento do mercado interno. Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 8º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para darmos continuidade aos estudos de geografia. Dessa vez, um novo capítulo da unidade 8, no qual aqui nós vamos abordar
o setor terciário e a abertura para o exterior da economia do continente africano. Vamos lá? O setor terciário é o de maior participação no PIB nigeriano, correspondendo a 60% de atuação no PIB desse país. Na África do Sul, ele corresponde a 67%. No Egito, 55%. A ampliação do setor terciário, no geral, tem relação com o processo de industrialização e com o crescimento urbano. O processo de industrialização de um país é bastante complexo, pois não se refere apenas à instalação de fábricas. Integrada à produção industrial, ocorre a expansão de infraestrutura, como estradas, portos, para justamente escoar a produção, sistemas de comunicação, para deixar aquela indústria, para deixar ela simplesmente ligada a tudo. Incluo aqui redes de computadores, eu incluo aqui serviços de telefonia, entre vários outros. E de serviços diversos, bancários e administrativos, por exemplo. O crescimento urbano impulsiona o desenvolvimento de diversas atividades, como comércio, transporte urbano, saúde, educação, tecnologias da comunicação, lazer e entretenimento, entre muitos outros. O crescimento de investimentos estrangeiros na África tem contribuído para dinamizar essas diversas atividades. E muitas vezes, esses recursos que chegam para dinamizar as atividades do setor terciário do continente africano são oriundos de outros países, são capitais estrangeiros. Nesse contexto, os países africanos atraem investimentos de várias multinacionais. O Golfo da Guiné, por exemplo, passou a atrair empresas do setor petrolífero. As primeiras a se instalar foram as empresas europeias, que ainda dominam a extração de petróleo e gás natural na região. Podemos justamente observar nesta tabela as principais produtoras de petróleo estrangeiras no continente africano. Na Angola, temos a Chevron, de nacionalidade norte-americana. No Gabão, a Total, de nacionalidade francesa. Na Guiné Equatorial, temos a Exxon, de nacionalidade também norte-americana. E na Nigéria, temos a Royal Dutch Shell, de nacionalidade britânica, do Reino Unido. Essas empresas multinacionais possuem suas grandes sedes nos países desenvolvidos. Nessas sedes se resolvem os termos burocráticos dos negócios, estão mais próximos dos recursos financeiros, é basicamente o grande centro de decisões. Nos países em desenvolvimento, o que é que vai acontecer? Essas empresas instalam suas fábricas para que nela possa exercer a atividade no qual elas estão trabalhando. E também vão se aproveitar de recursos que esses países em desenvolvimento podem oferecer, como, por exemplo, mão de obra barata, matéria-prima, incentivos fiscais, leis ambientais mais frouxas, fazendo com que essas empresas acabem podendo, de certa forma, tendo mais liberdade para poluir um pouco mais, entre outros aspectos. Mais recentemente, a competição pelo petróleo africano passou a incluir empresas dos chamados países emergentes, como Índia, Brasil e principalmente a China. Além disso, muitas empresas veem na África um mercado promissor no setor de tecnologia e de inovação. Os problemas socioeconômicos e infraestruturais em muitos países africanos atraem investidores do setor de inovação para desenvolver soluções adaptadas à realidade local, especialmente na África do Sul, na Nigéria e no Quênia. Em 2017, o Banco Mundial investiu US$ 1,5 milhão em startups africanas que desenvolvem inovações para o setor agrícola, energético, de telefonia celular, acesso à internet e serviços digitais. Essas startups, gente, são basicamente empresas em fases iniciais que estão meio que testando um projeto, uma ideia de negócio. Nas últimas décadas, a parceria entre a China e diversos países do continente africano cresceu bastante. O desenvolvimento econômico acelerado vivenciado pela China a partir dos anos 90 culminou a busca de matérias-primas e fontes de energia em vários países, muitos deles na África. Desta forma, o grande crescimento industrial chinês fez com que esse país buscasse na África países para serem seus parceiros comerciais, exportando de repente para a China minério de ferro, petróleo, entre outros recursos. Dessa forma, a China cada vez mais
aumentaria a produtividade de suas indústrias. E isso foi fortalecendo justamente esses laços com países do continente africano, fortalecendo também os investimentos vindo desse gigante asiático. E este mapa nos apresenta justamente países que recebem investimentos chineses. Observem, por exemplo, que a Nigéria vai ser um dos países do continente africano que vai receber mais investimentos, em torno aí de cerca de 30 bilhões de dólares investidos por parte da China neste país. Vamos ter também países como a Argélia, o Egito, Etiópia e Angola, que também vão se apresentar como grandes espaços de investimento por parte dos chineses. Na Nigéria e em Angola, os investimentos chineses foram para o setor petrolífero. Na Zâmbia e no Congo, para a exploração de cobre. No Gabão, em Camarões e na Guiné Equatorial, para a indústria madeireira. Além da exploração de recursos naturais, a China investe em infraestrutura, ferrovias, estradas, usinas hidrelétricas, portos, aeroportos, etc. De acordo com dados da Organização Mundial do Comércio, em 2016, a China investiu 40 bilhões de dólares na África. Os analistas entendem que a China está interessada exclusivamente na exploração das riquezas naturais e no aumento de sua influência na África, que permanece como exportadora de produtos primários e importadora de produtos industrializados. Esse é o entendimento dos Estados Unidos e da União Europeia, principais concorrentes da China e que acusam o país asiático de neocolonialista. Olha quem fala, mano. De outro lado, há quem considere que a África também ganha com a exportação de produtos primários, melhoria da infraestrutura, geração de empregos e diminuição da pobreza. Independente do ponto de vista, a China é um dos principais parceiros comerciais dos africanos, em muitos casos superando os Estados Unidos e os países europeus, antigas potências colonialistas deste continente. Agora falando a respeito da África do Sul, que é um país do continente africano, este país em 2011 passou a fazer parte dos BRICS. O que são esses BRICS, professor? É basicamente um grupo que vai reunir os principais países em desenvolvimento do planeta para que eles possam estabelecer políticas, parcerias em comum. BRICS faz referência justamente às iniciais de cada país. Quem faz parte, professor, dos BRICS? Nosso Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Mas, professor, tá errado. Era para ser BRICA. Afinal, África do Sul começa com A. É porque, meu querido, neste caso da sigla, as letras vão fazer referências ao nome no idioma inglês, ou seja, South Africa. Apesar de ser bem menor que os demais membros nos aspectos territoriais, demográficos e econômicos, sua participação no bloco é estratégica. Além de garantir aos demais integrantes, principalmente à China, acesso a um mercado consumidor em plena expansão, permite alavancar investimentos para continuar se desenvolvendo economicamente. E, meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.